Fala pessoal, eu sou o Wellington Castro, sejam bem-vindos ao canal da BR Plataformas. Hoje nós vamos falar da Z45/25J, modelo a diesel. Vamos conhecê-la. Nós já mostramos aqui no canal a máquina da Skyjack e da JLG, nessa altura de 45 pés. Se você não viu os vídeos, é só conferir aqui embaixo, nós temos os dois disponíveis. Essa daqui é o equipamento da Dini, né, nessa altura de 45 pés, que dá aí 15 metros de altura de trabalho. É um equipamento 4x4, certo? E essa daqui é uma máquina 2022. Então vocês percebem que ela tem um design um pouco diferente das mais comuns do mercado, mas a gente vai ver aqui que o funcionamento dela, questão dos botões, tudo, é tudo muito parecido. Dando uma geral na máquina, né, o que você percebe que teve mudança desse ano aqui para os anos anteriores. O pneu, ele é um tamanho um pouco menor, o outro, né, um 355 na medida dele. Esse daqui, ele é uma medida de 315, então ele é um pouquinho menor. A máquina dispõe também dos eixos oscilantes, né, que isso daqui nada mais é do que o sistema que, se ela estiver em desnível, né, você estiver andando num campo de terra, e aí tenha muito buraco, tudo, então a máquina consegue fazer a correção desse terreno. Ela não tem um sistema de amortecimento, né, uma suspensão, nada disso. Mas esses pistões aqui, eles trabalham para poder deixar o chassi do equipamento nivelado, para que você consiga trabalhar com mais segurança. Ele não serve para você trabalhar totalmente em desnível. Ele serve exatamente para poder regular quando tem algum buraco. Do lado de cá, né, vamos dizer, quando você está no centro da máquina, do lado esquerdo dela, nós temos o motor. Esse motor aqui é um motor Deutz, né, ou Deutz, depende de como a pessoa fala, de 3 cilindros. Refrigeração dele é a óleo, né, então ele não dispõe da necessidade de você precisar ficar verificando a água dele. Né, então aqui, tá aqui o motor, aqui o motor de arranque, bomba de função, né, bomba de tração aqui, e aqui a bomba de função do equipamento. Aqui são exatamente os filtros, né, do sistema hidráulico, e aqui é o sensor de nível dela, onde verifica se ela estiver desnivelada, ela começa a apitar o sensor que ela está em, vamos dizer, num modo sem segurança, né, ou com segurança reduzida. Aqui está a parte, né, do filtro de ar e tudo mais, então isso daqui é a parte que o técnico mexe mais do que o operador. Pelo fato desse equipamento não ter refrigeração a água, ele trabalha com refrigeração a óleo, então o óleo é o único item que você deve diariamente verificar antes de operar a máquina. Então, o procedimento, né? Você puxa o motor aqui, ele é esse parafuso que trava o motor, então você solta ele e puxa o motor para fora. A partir do momento que você puxa ele para fora, você tem acesso aqui à vareta de óleo. Então, puxa a vareta e com um pano limpo, você faz a limpeza desse óleo. Aí, coloca de volta no lugar e tira para poder verificar o nível. Então aqui, ó, ele tem que estar exatamente entre esses dois pontos, aqui e aqui. Então veja que ele está exatamente no nível, né? Ele está no meio. Então, sendo assim, o equipamento está com o óleo no nível correto. Do lado direito do equipamento, né, embaixo do capô, a gente tem aqui o motor e bomba auxiliar, né, de descida de emergência. Então, ou seja, essa máquina aqui, todo o sistema de descida de emergência dela, quando o motor, vamos dizer, parou de funcionar, é feito, acionado por esse motor elétrico. Então você consegue fazer todas as funções. Aqui você tem o tanque de óleo hidráulico, certo? Esse mostrador, ele basicamente é o seguinte: qual que é o certo? O certo, ele está aparecendo dentro do vidrinho. Quando você levanta todo o braço, esse óleo tende a abaixar, porque o óleo ele vai direcionar para os pistões. Então não tem problema se a máquina estiver levantada, esse óleo sumir daqui. Porém, quando a máquina está toda recolhida, em posição que a gente chama de transporte, né,
o óleo tem que estar aparecendo aqui, independente do ponto, mas ele tem que estar aparecendo nesse visor. Aqui nós temos o tanque de óleo diesel, certo? Aqui na BR a gente sempre indica a utilização do óleo S500, né, o óleo diesel S500, que é o diesel comum mesmo, porque a mistura dos dois é o que causa mais problema. Então, como na maioria dos lugares o que mais se encontra é o diesel comum, então a gente indica sempre a utilização do diesel comum, e não ficar misturando um com o outro. E aqui a gente tem o painel de solo do equipamento, onde eu já vou mostrar aqui as funções. Essa parte aqui é exatamente o bloco hidráulico dela, então todas as funções do equipamento passam por aqui. Aqui você tem as solenoides, as válvulas, né? Então todo o comando da máquina passa por aqui. Falando exatamente sobre os comandos do solo, né? Então aqui, o que mudou dessa máquina é exatamente o visorzinho. Então aqui nesse visor você tem o código de falhas, você tem a questão do orímetro da máquina, a rotação do motor, tudo ele mostra aqui nesse visor. Então iniciando ele, assim como qualquer máquina andadinho, né? Você tem aqui o painel com os botões, né, mostrando cada função. Então, aqui é o botão stop e aqui você direciona se você quer o comando para o solo ou para o cesto. Então, aqui essa luz ela indica quando a capacidade de carga está excedida, porque esse equipamento ele tem o limitador de carga. Esse daqui exatamente é o botão que faz a habilitação das funções, então sem ele nenhuma função dessa funciona. Aqui é onde você faz a ignição do motor. Esse botão aqui é o aquecimento de velas. Então, se tiver, vamos dizer, uma temperatura muito fria, você simplesmente faz esse aquecimento de velas antes de ligar o motor. Coisa de 5 a 10 segundos você fica segurando ele. Esse daqui é onde você seleciona o coelho, né, para aceleração alta e a tartaruga para aceleração baixa. Esse botão, que tem a bateriazinha, ele é exatamente o que faz a descida de emergência. Então, você consegue escutar o barulho do motor, ó. E aí o braço subindo e descendo. Então, exatamente o seguinte. Para a descida de emergência, simplesmente você aperta o botão aqui e ele já começa a funcionar. Isso porque você consegue fazer o resgate da pessoa estando aqui de baixo. Ou a própria pessoa em cima do cesto consegue fazer a descida dela. Então, o que você precisa se atentar é cada função, ela está descrita aqui. Então aqui tem um desenho da máquina e mostra exatamente o que você tem que fazer. Então aqui o braço secundário, braço primário, lança, jibe, alinhamento do cesto, aqui o rotate e aqui o giro da base. Falando aqui agora da parte do cesto do equipamento, né? Então, primeira coisa que chama atenção, exatamente o cabinho que é do sensor de anti-esmagamento, né? Então, para que serve ele? Exatamente, se você estiver, vamos dizer, subindo a máquina, não se atentou para onde você está indo, e porventura você foi prensado em algum local, a partir do momento que você se deita, vamos dizer assim, né, sobre o painel, isso daqui ele sai e a máquina para. Então, ou seja, a máquina parou, ela começa a acionar uma falha, né, uma sirene de emergência, para avisar as pessoas em volta que aconteceu algum problema. Então esse sensor é para isso. Aqui o painel dela, né, então ela teve alguma diferença com relação às outras máquinas, né, mais antigas. Mas aqui o principal, você está aqui o botão stop, né, que é o que inicia a máquina. Aqui você tem o joystick de locomoção, então para frente e para trás, para esquerda e para direita. Aqui o braço secundário, subida e descida dele. Aqui seria o braço primário, subida e descida, e o giro da mesa. Certo? Falando dos botões. Esse daqui é o botão que faz a ignição do equipamento. Esse é a vela de aquecimento, igual lá embaixo. E aqui, tartaruga e coelho. Porém, em ambos os casos, eles só funcionam quando você aperta o pedal. Então, mesmo que ela esteja no coelho, a aceleração dela vai ficar baixa. Aí quando você pressiona o pedal, é que ela aumenta a rotação do motor. E aqui, ele trabalha de duas formas. Um no modo rampa, onde a máquina perde velocidade, mas ganha força. E o outro no modo rápido, que acontece o inverso. Ela ganha velocidade e perde força. Esse seria exatamente o botão de emergência da máquina, né, onde você faz a descida de emergência. Aqui são os códigos de falha, quando ela estiver em desnível e quando tiver também
com sobrecarga de peso, né? Lembrando que esse equipamento aqui ele é para 500 libras ou 227 quilos. O acionamento do jibe, rotate, nivelamento do cesto, e aqui a lança, para você subir, abrir e fechar ela. E aqui a buzina do equipamento. Esse novo cesto, né, ele dispõe de duas entradas. A comum, que seria essa, e a porta lateral, que facilita bastante a questão do acesso. Então aqui você tem, né, como eu já falei, do sensor de anti-esmagamento. Essa chapa, ela agora é de alumínio, né, então aqui você dispõe também dos adesivos de segurança com relação à descida de emergência, capacidade de carga e nível de vento, né, quando você está em área externa. Ele fala que o limite é 12,5 metros por segundo, né, de vento. Então aqui você tem a questão da distância que você tem que ficar da rede elétrica do equipamento, né, dependendo da voltagem de cada um, porque o equipamento ele não é isolado. Então, ou seja, você não pode chegar perto de uma rede elétrica, senão você pode correr o risco de fazer a corrente e acabar sendo eletrocutado. Outra coisa também, essas máquinas você não pode... por exemplo, vai mexer com solda, encostar o cesto em algum ponto e colocar o alicate da máquina de solda no cesto da máquina. Com isso daí você pode acabar ocasionando uma queima de módulo. Então aqui você tem um cestinho para ferramentas, aqui o manual de operações e embaixo aqui o pedal. Todas as funções do equipamento eles só conseguem ser ativadas quando você aciona o pedal, chamado também de acelerador. E aqui são os pontos de ancoragem do cinto. São esses 4 pontos aqui. Nunca colocar eles aqui no guarda-corpo e nem aqui onde você deve colocar a mão, porque aqui não tem a resistência necessária para segurar em caso de queda. Apenas aqui, no intuito de fechar sobre o equipamento, né, a gente tem aqui o chassi dela, a base, braço secundário, braço primário, que é onde está escrito o nome dela. Aqui dentro é a lança do braço primário, jibe, que é esse bracinho aqui, rotate, cesto ou plataforma. E aqui dentro é onde fica a célula de carga, né, que é uma mola que ela consegue fazer a leitura do sistema de peso. Então, pessoal, com isso a gente finaliza o vídeo de hoje. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. As suas dúvidas vão gerar novos vídeos pra gente. Valeu!